Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com vocês nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai tratar de um assunto sério e muito importante: saúde mental. Como é que a gente faz para ter inteligência emocional? Você já se perguntou? Isso é possível mesmo em meio às adversidades do dia a dia? O que é um problema emocional? De que forma ele aparece na nossa vida? Qual é o problema mais frequente? O aumento do número de pessoas que sofrem de doenças mentais comuns já é uma preocupação global. Então, nós vamos entender as causas e aprender a lidar com essas questões com eles. Eu recebo aqui no estúdio o Bruno de Carvalho, que é treinador comportamental. Muito obrigada pela participação e seja bem-vindo. Olá, Bruna. Tudo bem? Muito obrigado. E também a Daniele Barros, que é psicóloga, vai nos ajudar a entender todos os mistérios da nossa mente. Seja bem-vinda, obrigada. Muito pela obrigada. participação. Obrigada, Bruna. Vamos começar do começo? Eu gosto sempre de começar do início, gente. E vou começar com você, Daniele. O que são os problemas emocionais, afinal de contas? Tem uma resposta exata para isso? Eu poderia falar com você sobre o que a gente entende de problemas emocionais decorrentes do dia a dia, né? Mas eu vou abordar um pouquinho também sobre saúde mental, porque a gente pode considerar coisas diferentes e ao mesmo tempo complementares, né? Interligadas. Interligadas. Algumas pessoas entendem problemas da saúde mental como transtornos, terem transtornos emocionais, algum diagnóstico. E, na realidade, a saúde emocional ou a saúde mental aqui, ela não está ligada se você tem ou não um transtorno psiquiátrico. Ela vai estar ligada também sobre o seu autoconhecimento, o quanto você é envolvido e disponível a saber de si mesmo, para assim aprender a lidar com as suas dores e as suas questões que a gente enfrenta diariamente. Todos nós, desde o comecinho da nossa vida. A saúde emocional pode estar boa ou não tão boa. Problemas emocionais é aquilo que acontece em decorrência de um não tratamento, digamos assim, ou de uma não identificação? Na realidade, a saúde emocional ela é impactada por uma falta de disponibilidade de se ver, muitas vezes, de se autoconhecer. Um dos grandes tratamentos para questões emocionais e mentais é o autoconhecimento. Algumas pessoas, elas acreditam que é o tratamento psiquiátrico, né, medicamentoso, e também é, mas não somente, porque a gente só não trataria o sintoma. Ali os remédios, ele trataria um sintoma, mas dentro da saúde emocional, que a gente vivencia situações diárias, né, que somos acometidos ali por diversas situações, como por exemplo, estar aqui com você hoje, né, é uma situação que gera para mim, além de uma gratidão, uma ansiedade, porque é gostoso sentir isso, mas isso não me enquadra como um diagnóstico de ansiedade. É uma ansiedade funcional. Então, se eu me conheço, se eu me disponibilizo a me conhecer, eu vou ter recursos para lidar com esse sintoma de ansiedade. Nem toda ansiedade é ruim. Não, Quando a gente fala de ansiedade, você já pensa em algo que você precisa temer, né? Sim, não necessariamente. Não necessariamente. A ansiedade, o medo, né? Eles são funcionais. Eles se tornam disfuncionais a partir do momento que gera em você prejuízos. Então, quando eu sinto ansiedade por um momento específico, não tem problema. Isso acontece, nós somos seres humanos e a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, quando ela se torna um artifício, né? Um artifício não, digamos assim, como ela se torna comum, diário, né? Aquilo faz parte da minha vida, e aí a gente já entraria com hipervigilância, né? Aquela pessoa que está sempre pensando no que pode acontecer e naturalmente cenários mais catastróficos, aí sim é prejudicial, aí sim eu diria que são sintomas de ansiedade disfuncional, ainda não transtorno. Né? Um transtorno ele vai ser diagnosticado quando essa pessoa apresentar prejuízos diante da vida dela e dos setores múltiplos. A gente tem muito assunto hoje, né? Vai ter que dar mais de uma hora de programa certamente. Bruno, e inteligência emocional? É uma terceira questão ou está interligado também? Não é uma terceira questão. Você tem uma interligação. Porque quando a gente fala da inteligência emocional,
está correlacionado com o que a Dani falou. Quando a gente fala de inteligência emocional, é você saber reconhecer, saber lidar e gerenciar com essas emoções. É justamente o exemplo que ela trouxe. Quando a gente fala da inteligência emocional, é eu saber utilizar o medo, a ansiedade e agir com essa emoção. E aí parte tanto do autoconhecimento, de eu saber o porquê eu estou sentindo assim. Por que que essa situação dessa entrevista me gera, às vezes, ansiedade ou um medo? É diferente, de exemplo, se a gente chegar aqui no estúdio, colocar um tigre aqui, que vai gerar um medo funcional, que aí a gente vai ter as nossas liberações químicas, fisiológicas, de ação e reação, de luta e fuga. Mas num dia normal, exemplo, numa situação de uma reunião com um chefe, numa situação de... uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, ou até mesmo uma situação adversa, um conflito dentro do teu relacionamento, que acaba gerando as emoções, só que, como a Dani trouxe, se são disfuncionais, se me atrapalham, aí a gente tem uma lesão muito maior nos nossos relacionamentos, na forma como a gente tem essa questão da ação, né, do dia a dia. Então, quando a gente fala da inteligência emocional, é uma capacidade que é treinável para que você aprenda a entender o porquê você sente, qual o significado desse sentir. E reduzir danos, talvez? Sim, a gente pode dizer reduzir danos, mas quando a gente fala, né, da questão de uma inteligência emocional alta, é justamente você saber lidar com aquilo sem gerar danos. Se eu não tenho nenhuma inteligência emocional, certamente eu vou ter um dano? Provavelmente. Em diversas áreas. Pessoal, profissional, carreira. Certamente. Quais danos são esses, Daniele? Relacionamento. Então, se eu não tenho a inteligência emocional, se eu não tenho uma saúde mental, né? Uma coisa está completamente ligada à outra. Elas estão interligadas porque a gente vai estar falando de emoções, né? A gente vai estar falando... Não, por isso que é legal a gente desmistificar a ideia de que saúde mental está ligada a transtorno somente. Não necessariamente. Também. Mas se você não tem o transtorno, não quer dizer que você tem saúde mental. Se você não tem uma qualidade de conhecimento, e não só autoconhecimento, Bruna. É autoconhecimento, mas também conhecimento desses transtornos, conhecimento das minhas relações, conhecimento daquele ambiente, do meu contexto. E só para eu entender aqui, desculpa te interromper, mas fazendo um parênteses, não é porque eu tenho um transtorno também que eu não tenho saúde mental? Não, se eu tenho um transtorno, se eu tenho um transtorno psiquiátrico, eu não tenho uma saúde mental adequada. Mesmo se eu tratá-lo? Não, se eu tratá-lo, ok, eu estou no caminho, é isso. Estou em busca da saúde. Estou em busca. Mas se eu sou diagnosticada com um transtorno psiquiátrico, a minha saúde mental é comprometida. Certo. Mas o ideal é a gente entender de que a busca da terapia medicamentosa, ela tem que ser muito bem avaliada antes de iniciar. Porque se eu não prestar atenção no contexto, utilizando a minha inteligência emocional, no meu contexto, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, Bruna. No ambiente materno, vamos pensar em um ambiente materno onde é uma mãe que está recém-mãe, né? Ela está no puerpério, que a gente sabe que existem milhares de emoções ali, de ambivalências, de vulnerabilidade emocional. Ela não tem uma rede de apoio presente, é ela, a criança, às vezes o parceiro ou a parceira, ela não tem aquele acolhimento para tudo que ela está sentindo, e aí ela acaba tendo reações, ela se torna mais reativa. Quem está olhando de fora, é muito fácil julgá-la pelo que ela faz, pelo que ela está fazendo. É muito mais desafiador para essa pessoa que está aqui fora olhando essa situação, olhar para além do comportamento dessa mulher. Se essa pessoa aqui de fora olhar para além, essa pessoa tem inteligência emocional. Se essa mulher, ela consegue perceber as reações dela como tendo impacto com o contexto, ela tem uma saúde mental, uma inteligência emocional. Se ela tem essa disponibilidade de compreender o contexto e não só o sintoma, ela vai ter, sim, uma qualidade de saúde mental melhor.
problema emocional necessariamente vira transtorno ou não sempre? Não sempre. Não sempre. Quais são os problemas emocionais mais comuns e depois um pouquinho também quais os transtornos assim que estão sendo observados mais comumente no nosso dia a dia? Se você pode citar algum. Ansiedade, depressão, TEPT, que é transtorno pós-traumático, o transtorno pós-estresse traumático, né? Então, o TEPT, ele vem acontecendo, ele tem subido a prevalência dele no nosso país, mas ainda assim, ansiedade e depressão, elas estão no topo. Esses são os problemas emocionais ou os transtornos? Sim, os transtornos. Os transtornos. Toque, transtorno obsessivo-compulsivo também. Toque, ele inicia com a ansiedade. Por isso que é tão importante, Bruna, a gente se atentar às nossas ações, nos detalhes, a disponibilidade que a gente tem para se ver, para se perceber diariamente. Uma questão corporativa, um exemplo corporativo. Às vezes, a gente está num ambiente corporativo, a gente olha para uma pessoa, né, para um profissional, e a gente pensa assim, uau, como esse profissional tem inteligência emocional? É uma pessoa fria, é uma pessoa racional, calculista, né? Se envolve pouco ali com algumas questões? E não necessariamente. A inteligência emocional ela vai estar muito ligada com você se permitir sentir, com você nomear o que você sente, com você compreender por que você está sentindo, se questionar. Se questionar gera movimento. E se questionar por gerar movimento, gera uma evolução à sua saúde mental também. Bruna, a Daniele falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é essa questão de você observar os seus sintomas, o que você está sentindo. Isso é difícil para algumas pessoas. Como é que a gente faz, para quem está em casa assistindo a gente, para que isso fique didático? Como é que a gente faz para se auto-observar, para identificar, de repente, o aparecimento de uma questão emocional, de um problema, de um transtorno? Um pouquinho antes, eu vou trazer que hoje é a maior dificuldade, porque ainda mais hoje, devido a sociedade que a gente vive, né, onde a gente sempre tem que estar no máximo da perfeição, no máximo do correto, às vezes se permitir a ter sentimentos de qualquer natureza. Qualquer natureza, exemplo. Se uma pessoa é alegre demais, vão rotular. Se uma pessoa é um pouco mais triste, vão rotular. Se a pessoa estoura, vão rotular. E se a gente estiver falando de contexto de gênero e tudo mais, isso acaba agregando e aumentando muito mais. Então, na prática, quando a gente fala dessa inteligência emocional, o primeiro passo é a gente parar de buscar o anestesiar, que é o que hoje é comumente feito. Rede social o tempo todo, né? O entretenimento total de fácil acesso. Álcool é uma das formas, drogas lícitas, ilícitas, né? Às vezes relacionamentos mais vazios, são todas formas da gente não ficar sozinho, da gente não parar para se observar, para a gente não dar permissão ao sentir. Hoje é muito comum as pessoas quererem apenas parar de sofrer e não olhar para esse sofrimento. Então, de uma forma que eu trago, né, das minhas formações para os meus clientes, é o diário. Lembra, né, hoje não sei se é tão comumente, mas se a gente for olhar a década de 90 ali, tinha muita questão do diário, de escrever sobre você, como você está. E assim, isso é uma prática diária que nos ajuda muito a olhar para esse sentimento. É você escrever o que eu senti naquela situação, por que eu me senti daquela maneira, qual o significado que eu dei. Porque uma coisa que tem que ficar muito claro é que não existe essa ideia de controle emocional. A gente tem a gestão. O processo emocional, ele é intrapsíquico. A gente não tem esse controle. Não controla nada. O que a gente consegue gerir é o quê? É a maneira como eu vou externar essa emoção. E é aí que entra a questão da inteligência emocional. Então, exemplo, a forma mais prática que eu vejo e eu indico é o ato do diário. Eu brinco, né, que é o nosso fiel escudeiro. É um caderninho que você tá ali com uma caneta, para quê? Para naquele momento eu tô sentindo.
por que eu estou sentindo? Né? Eu estou na busca do celular, me incomodou, eu pego o celular para olhar. Tá, por que eu estou tendo esse impulso? Por que eu estou dissocando? Eu estou numa tarefa dentro da minha empresa que de alguma maneira está me gerando um desconforto. Por que eu estou pegando o celular? Por que eu estou levantando para ir comer alguma coisa? Por que eu não estou olhando e falando assim, cara, por que isso me gera esse desconforto? Então, nesse momento, você ter essa ação de pegar e escrever, né? Ó, estou desconfortável porque eu não sei fazer, estou desconfortável porque não é a minha função e eu estou pegando isso para mim. Eu estou desconfortável porque a maneira como foi dita me gerou um incômodo. É uma das principais formas de você começar a ter esse reconhecimento que a Dani trouxe. Isso quando as pessoas querem ter esse reconhecimento, né? Isso. Porque tem casos em que a pessoa simplesmente não quer nem pensar naquilo que ela está sentindo ou por que ela está sentindo, já emenda uma tarefa na outra para justamente não ter que pensar. Exato. É esse período que a gente fala, né, da anestesia. Eu quero anestesiar, eu não quero pensar. E hoje, como eu falei... Como é que a gente percebe que a gente está fazendo isso? Porque às vezes chega a ser até um pouco automático, né? Em alguns casos. Quando a gente está trocando situações que vão nos gerar resultado a longo prazo para prazeres momentâneos. Então, assim, quando você percebe que você, de alguma maneira, está agindo muito pelo impulso do comer, do beber, da rede social, mas isso vai te atrapalhar numa entrega do seu trabalho, numa prova que você tem que fazer, né? Ou em ter aquela conversa chata com o teu cônjuge, né? São momentos que você percebe que você está nessa busca da anestesia. Daniele, tem algum exercício, alguma fórmula mágica, algum script a ser seguido para que a gente consiga fazer essas observações diárias na nossa vida? O que você diria com relação a essa forma de viver, quando a gente quer meio que mascarar um problema, nem pensar num possível problema? Eu digo que a saúde mental ela vai estar atrelada a você ter um propósito, a você ter uma missão de vida, a você ter algo que te mova. E isso vai, se isso estiver claro para você, e se você conseguir responder isso para você não precisa responder isso para ninguém. Você pode usufruir de conquistas diárias, você pode trazer, quando eu falo para você do autoconhecimento e do conhecimento de fora, é exatamente isso. Então, entrar em contato com temas relacionados, entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. Ninguém aprende assim, ninguém sabe o que é a ansiedade ou a depressão, ninguém sabe identificar assim. A gente estudou, eu não nasci sabendo, eu fui estudar, eu fui compreender melhor como é que funciona. Então, para você identificar ou para você fazer alguma coisa para você, primeiro, a base, tenha um propósito. Busque se conhecer para você compreender. Qual é o meu propósito de vida? O que eu quero? O que me move para continuar? Por que eu digo isso? Porque ter um propósito, ter uma missão, auxilia muito em casos onde a pessoa tem ali situações da vida que contribuem para que ela venha, sim, a desenvolver um transtorno depressivo, por exemplo. A depressão, ela acomete devagarinho. Ela vai acontecendo devagarinho. Então, é aquele desânimo, aquela falta de prazer naquilo que me gerava prazer, aquele impacto na alimentação que eu nem levo muito, nem chamo muito atenção, eu vou deixando, aquele impacto no meu sono, a falta de autocuidado. São coisas que vão acontecendo de pouquinho, ela não vem de uma vez. Pois é, mas como é que a gente faz para identificar de pouquinho em pouquinho? Porque normalmente quando vem, já está instalado na nossa vida, né? Sim. Você já se sente muito ansioso, você já se sente muito depressivo. A minha pergunta é no sentido do pouquinho mesmo, do dia a dia. Tem algum exercício, alguma coisa que a gente possa fazer para se observar, para se vigiar mesmo, para ver se está tudo em dia com a sua saúde mental? Sim. Tenha uma rotina, desenhe esse propósito, tenha uma rotina, cuide da sua saúde diariamente. Não espere acontecer alguma coisa, não espere você ver alguma coisa em você. Viva a sua rotina, porque se você tiver uma rotina adequada para a sua saúde e você perceber que você não está mais
fazendo essa rotina ou respondendo a isso, isso já vai ser um sinal para te chamar a atenção. Isso já vai ser uma identificação para você diária de falar, opa, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso de um apoio, eu preciso conversar com alguém, eu preciso ter uma rede perto de mim, uma rede de apoio, que eu posso dizer, pode ser como o Bruno falou, um diário onde a pessoa vai expor o que está sentindo, isso é ótimo, isso é um autoencontro ali. Então isso é ótimo fazer também, mas você treinar o seu olhar diariamente com a ajuda de uma rotina, você tendo uma rotina bem estabelecida, que não é bom só para criança, não. Todos nós precisamos de uma rotina estabelecida, o nosso cérebro agradece, inclusive. E quando você percebe que você não está seguindo isso aqui, é um alerta. Você fala, opa, deixa eu olhar para isso com uma atenção diferente. Ou seja, eu tenho isso, aquilo para fazer no dia, mas não fiz nada. Significa que eu não tive vontade de fazer ou que eu preferi, sei lá, ir jogar videogame ao invés de fazer uma tarefa. E isso pode ser um sintoma, por exemplo, de fuga. Você está tentando fugir de algo que talvez não seja tão prazeroso naquele momento ali, especificamente, mas lá na frente ele ia te render alguma coisa? Na realidade, é um convite para você prestar atenção no seu contexto, no seu cenário. Se a gente não prestar atenção no nosso cenário, a gente fala, poxa, eu estava seguindo bonitinho aqui minha rotina, fazia meus exercícios, me alimentava bem, e aí, de repente, estou uma semana meio... não estou fazendo minhas coisas. Tá bom, o que aconteceu essa semana? A gente precisa observar o que está acontecendo no seu trabalho, observa as situações que você vivenciou com o seu cônjuge, dentro da sua casa, com seus filhos. Até para nós mulheres, né? A gente passa por uma situação do ciclo menstrual, né? Onde mexe totalmente com nossos hormônios e tem modificação de comportamento, tem fadiga. Então, se a gente não levar isso em consideração, a gente perde também, a gente se distancia de nós. Não é sermos refém da situação, mas é nos questionarmos, a prestar atenção no contexto. Tá? Então, não fiz minhas coisas hoje, é sinal de que eu estou fugindo de alguma coisa? Na realidade, a gente precisa parar um pouquinho com a ideia de que tem que diagnosticar, sabe? Às vezes é uma... Isso que eu ia te perguntar. Eu vou chegar aí, Bruno, mas é que agora aconteceu uma identificação com o tema. Nestes casos, por exemplo, da mulher da TPM ali, que você fica mais agitada, não necessariamente eu tenho que investigar isso ou tratar isso como um problema. Pode ser só uma semana mesmo, pode ser só uma fase. E aí é importante também você se respeitar e não ficar ali sendo tão rígida com você mesma? Sim, é extremamente importante, mas cada mulher é uma mulher, né? É um organismo diferente. Então, vão ter mulheres que vão ter impacto 15 dias do mês. Vão ter mulheres que vão ter impacto em uma semana. Vão ter mulheres que vão ter impacto em quase, 3 semanas do mês. E isso vai impactando no relacionamento. Isso, eu recebo no consultório diversos depoimentos de pacientes onde impacta muito. Quando impacta muito, a gente entra com um acolhimento diferente. Então, por quê? Desde suplementação para auxiliar essa mulher hormonalmente, porque está gerando prejuízo. É uma questão física já, né? Exato. Porque aí lembra do que eu falei no início? Então, assim, gerou prejuízo, a gente considera, sim, como um ponto de impacto à saúde mental. É sazonal? Não. É sazonal, é um convite para você se perceber. Para você falar, o que eu posso fazer por mim? Pô, essa semana eu não estou disposta. Então, o que eu posso fazer por mim? Deixa eu entender o que está acontecendo comigo, para que eu não vá para esse lugar de fuga e nem me coloque como refém da situação. O que mais você diria, Bruno, com relação a essa fuga comportamental? Eu não vou falar nem na questão da fuga comportamental. A Dani trouxe um ponto que é extremamente importante quando a gente fala dessa inteligência emocional, que é o quê? É o acolhimento, né? Uma das coisas para mudança de hábito que eu trago muitas vezes em treinamento e para os meus clientes é o quê? Ferramentas. Exemplo, um traqueador de hábito. O que é? Uma tabela simples de Excel, onde você vai colocar ali as principais tarefas, as suas prioridades, e você vai marcar um X durante. Ou um aplicativo que você consegue fazer isso. Para quê? Para que você consiga te observar. Só que hoje a gente vive, né, dentro desse movimento da performance. Eu tenho que estar performando, eu tenho que estar fazendo. Tá, só que se eu não me permito, vou trazer da minha rotina, né? Eu tive um impacto com a corrida de São Silvestre, agora no final de 2023, e eu coloquei na minha cabeça que eu vou correr. Fui, tenho minha planilha, eu sei quantos quilômetros eu tenho que correr semanalmente. Só que tem situações que tá tudo bem. Eu tô cansado, não me alimentei direito,
aquele dia, aquela semana foi extremamente estressante no trabalho, na questão conjugal. Tá tudo bem aquela semana eu não ter dado meu 110%. Como é que a gente faz para identificar se é autocuidado ou fuga? Daqui a pouco você me responde, porque a gente precisa fazer um intervalinho agora rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí porque o papo está interessante. Até já já. Voltamos para um segundo bloco de informação e de entrevistas. Hoje o Alesp em Pauta está falando a respeito de saúde mental, saúde emocional. Como é que está a sua saúde? Você consegue me responder essa pergunta? Estou recebendo aqui no estúdio o Bruno e também a Daniele para falar sobre esse tema tão importante, não é mesmo? E eu te fiz uma pergunta, Bruno, no final do nosso primeiro bloco, que foi: como é que eu sei identificar e diferenciar também o autoacolhimento da fuga da realidade? Nós não somos definidos por escolhas esporádicas. Nós somos definidos pela nossa constância e a nossa consistência. Então, exemplo, se eu tenho bem definido, como a Dani falou, o meu propósito, eu tenho definido as minhas prioridades, quais são as ações prioritárias dentro da minha rotina. E eu percebo que eu furei um dia, ok, é um acolhimento. Se eu percebo que eu deixei de fazer num dia, ok. Agora, quando isso começa a se tornar uma constante e isso começa a ser consistente na minha rotina, aí é um sinal de alerta. Aí isso vira problema, Daniele? Aí, de vez em quando é bom também caminhar. se autoacolher e não seguir também com tanta rigidez essa rotina que a gente impõe para a gente mesmo. Sim, porque afinal de contas também somos seres humanos, né? Precisamos relaxar um pouquinho, esquecer um pouco disso. Para a gente ter esse autoacolhimento legal, saudável, a gente tem que também ter o meu autoconhecimento. Eu preciso compreender qual é essa minha necessidade desse momento. Por isso que uma perguntinha que eu faço para mim, eu indico que as pessoas façam para si, é: quem eu posso ser para mim hoje? Quem eu posso ser para mim hoje dentro da minha casa? Quem eu posso ser para mim hoje para o meu filho? Quem eu posso ser? Posso e não preciso. O preciso vem com a carga, o posso vem com esse acolhimento. Nossa, mas isso é profundo. Qual que é a diferença do posso para o preciso? O preciso, Bruna, ele vem com expectativa social, diante do papel que você exerce na sociedade. Então, você é mãe, pai, você é professor, você é gestor, você tem um papel, você tem vários na realidade. E de acordo com o setor que você está, você tem um específico. Então, hoje, quem eu posso ser para o meu colaborador? Hoje, quem eu posso ser para mim mesma? Então, se eu me respeito, se eu tenho esse autoconhecimento, eu consigo entregar com muito mais qualidade para mim ou para os meus relacionamentos. Mas também não pode ser só aquela questão do prazer, né? Só não, de quem eu posso ser de melhor para mim hoje. Não, por isso o autoconhecimento. Por isso essa importância de disponibilidade de compreender o contexto. Porque senão, facilmente a gente se distancia das nossas necessidades reais. Vocês sabem que eu estava dando uma estudada, uma pesquisada para conversar com os dois antes de iniciar o programa, e eu vi uma pesquisa que diz que na América Latina o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão. Eu queria saber como é que tem sido na vivência de vocês, enquanto profissionais da área da saúde mental, lidar com isso. Vocês têm realmente percebido esse aumento no número de pessoas com problemas emocionais, com questões psicológicas, digamos assim? E por quê? Tem alguma razão? Eu diria que depois de 2019, né, a saúde mental começou a ser vista, começou a de fato ser falada em primeira pessoa, né? Não mais ali só nos bastidores, a gente começou de fato a ter espaço, porque a pandemia do Covid-19, ela trouxe para a gente, gritou a necessidade da saúde mental. As pessoas começaram, por conta do isolamento, a ter que se ver.
a ter que prestar atenção. Não dava para fugir mais. Exatamente. A ter que abaixar o som e se ouvir internamente, prestar atenção em algumas necessidades que no automático, como você disse agora há pouco, do dia a dia, a gente não presta atenção. A gente acaba se colocando em atividades, uma atrás da outra, para não se ver, para não se ouvir. E a pandemia, ela deu essa, opa, vamos parar e vamos se ouvir, vamos prestar atenção no que está acontecendo com você. Aí a saúde mental, ela deu uma abertura. Eu digo que sim, a depressão ela alcançou um nível muito alto esses últimos tempos, mas eu diria, Bruna, que ela já era alta, não era falada, não era diagnosticada de fato, não prestavam atenção dessa maneira, mas ela já era alta. Os números vieram a aparecer agora porque estamos falando a respeito do assunto, mas antes é possível também que esse número estivesse alto. A gente apenas não falava sobre isso. Na sua vivência, Bruno, além da pandemia, teve alguma outra questão assim que te faz ter uma noção do porquê desse aumento gritante? Além dessa questão que a Dani trouxe, né, da pandemia, teve a questão do isolamento social, teve a questão da crise econômica, pessoas que não conseguiam enxergar um futuro, né? A gente vivia muito até 2019 um movimento, um ambiente que era muito a ideia do controle. Exemplo, empresas. Como que eles faziam as metas para o próximo ano? Pegavam os dados do passado, projetavam futuro com uma margem 10% a mais, 15% a mais, de acordo com as metas e objetivos que aquela empresa queria crescer e utilizava muito essa questão de uma previsão. Só que o que aconteceu? A gente teve um momento de imprevisibilidade, né? Você se programou para a pandemia? Não. Você se programou para a pandemia? Eu também não. Então, o que aconteceu? Eu imaginei que eu fosse viver um momento como aquele. Exato. Ninguém. Então, não existia uma previsibilidade disso. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter esse receio muito maior, dessa imprevisibilidade do que estava para acontecer. Então, isso acabou gerando esses sentimentos ambíguos, começou a gerar esses sentimentos da ansiedade, do o que está por vir, da incerteza, né? A gente teve uma questão em relação à interação social. Exemplo, você trouxe dados, né? Mas, se eu não me engano, hoje a gente tem o maior número da população de 19 a 29 anos com índices de ansiedade e depressão, como nunca antes vistos. Mundial. Razão disso seria, de repente, o aumento da tecnologia, muito tempo no telefone, você perdeu um pouco aquela questão de brincar na rua, na calçada, com o vizinho, com o colega, a interação mesmo de pegar na pessoa, de tocar, mudou bastante com a internet, né, com as redes sociais. Eu trago num contexto que nós somos mamíferos. E quando a gente fala dos mamíferos, é justamente por quê? Porque a gente tem essa questão do toque, a gente tem essa questão, que nem exemplo, o toque de uma pessoa na outra, você tem liberação de ocitocina, né? Que é um neurotransmissor relacionado com bem-estar, com essa sensação de amor. E com esse movimento da internet, a gente perdeu um pouco dessa conexão, né? Recentemente, eu não vou lembrar o dado específico, mas um estado nos Estados Unidos colocou a solidão como sendo um problema de saúde pública. Justamente por quê? Porque a gente está deixando e perdendo um pouco disso. E a gente está deixando para lá também. Sim. Né? Eu acredito que um exercício para a gente fazer agora, em conjunto mesmo, em silêncio aqui, com a gente mesmo, você que está aí em casa assistindo a gente, de repente é ficar pensando nisso. Quanto tempo faz que eu não abraço alguém? Quanto tempo faz que eu não beijo alguém? Quanto tempo faz que a gente não pega na mão? Né? Conversa, olha no olho, porque agora a gente só se fala pelo telefone, aplicativo o dia inteiro. Isso faz diferença na vida, né? E na saúde mental. Na saúde mental. Como é que eu sei que eu estou doente e depois, principalmente, como é que eu faço para resgatar isso? Tratamentos, você diria? Atividades, não sei. Como é que a gente faz para retomar essa questão da interação social e, consequentemente, da saúde mental? De fato, para eu saber se eu estou doente, eu vou precisar de um diagnóstico. Não dá para eu me autodiagnosticar como tem se acontecido
por vezes aí de pessoas falarem, olha, você tem TDAH, hein? Você está sem foco, olha, você está muito triste, você está com depressão, olha, não, isso não existe. Para você ter, de fato, um transtorno psiquiátrico, você tem que ter tido um acompanhamento, tem que ter tido um laudo, para que realmente a gente consiga datar ali para você. E se você chegar a ter um diagnóstico, eu diria que ter um diagnóstico é libertador, muitas vezes, porque a gente sabe o caminho do tratamento. E seja ele medicamentoso ou não, a gente sabe o caminho do tratamento. Agora, fora essa questão medicamentosa, exercícios físicos. O que o Bruno falou sobre a liberação de ocitocina, aprendi com ele, inclusive, sobre dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina, é jogada no nosso corpo através de exercícios, através do toque físico, do abraço, através da troca de conexões, fazer algo que te gere prazer, sabe? Tudo isso no dia a dia é possível, está na mão, a gente não precisa pensar elaboradamente, coisas difíceis para fazer, para despertar algo bom dentro do nosso corpo que vai resultar em uma melhora da saúde mental. Não necessariamente. Ai, poxa, mas eu não estou bem, pensar no que eu vou fazer. Às vezes é você parar e meditar, às vezes é você parar e se autorregular, é organizar a sua respiração, às vezes é você se corregular com alguém, é você abraçar, Isso sabe? que eu ia falar, às vezes também, se a gente se perceber meio distante das pessoas, de repente fazer um esforcinho para tentar uma aproximação, é um caminho, Bruno? O que a Dani comentou é uma das coisas que eu trago dentro da minha metodologia, que eu falo que é a dose de alegria diária. O que é a dose de alegria diária? É você criar ações e atividades que vão fazer com que você libere dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, exemplo, a dopamina. Dopamina real é você colocar uma meta, um objetivo e ir em direção a ela. Por quê? Porque quando você tem esse movimento em direção, você está tendo essa liberação da dopamina, né? Hoje, a ideia, né, quando se fala de dopamina, é um dos hormônios que mais vem sendo estudados. Por quê? Porque ele é um pré-motivador. Então, toda vez que você se coloca uma meta, um objetivo pequeno e consegue atingir, você está tendo essa liberação de dopamina. A ocitocina, ela vem através desse contato humano com as pessoas, né, através desse momento de felicidade, de alegria, de conjunção humana. A serotonina, através do autocuidado, meditação, né? Exemplo, oração, independente do teu credo, independente, um dos maiores libertadores que te gera a liberação de serotonina é através de oração. E a endorfina, através do quê? Do movimento. Quando a gente fala de regular emocionalmente, existem dois grandes subterfúgios. Movimento, atividade física e o autotoque. Tanto que se você vê pessoas que estão com essa saúde emocional um pouco, é aquela pessoa que está conversando aqui e está com a perna mexendo. Por quê? É uma forma da tua fisiologia estar buscando regular essa emoção. Liberar aquele nervoso que às vezes a pessoa não sabe nem de onde vem, mas está ali. Né? Às vezes ficar se tocando, né? Ter a necessidade de toque das outras pessoas. São formas. Então, quando eu falo dessa dose diária, é você se colocar como objetivo. Uma meta pequena que você vai atingir, porque isso vai te gerar o processo de automotivação. É você ter essa conjunção, né? Seja desde uma música que te lembre um familiar, ou a própria questão do toque, um abraço, um beijo que você tenha com seus filhos, com o cônjuge, com um colega de trabalho. A própria questão da serotonina, que é esse momento de autocuidado, seja a questão de uma skincare, né, limpar a pele, uma meditação, o teu momento de oração com a tua crença, que seja, qualquer que seja, é uma atividade física. Se não consegue correr, vai caminhar. Se não consegue caminhar, vai para uma academia. Se não tem uma academia, atividades assim, em casa, peso livre. Né? Por quê? Porque você tem essa liberação desses hormônios. O importante é só não ficar parado, né? Não ficar sentindo aqueles sintomas o tempo todo e não fazer nada com aquilo. Agora, Daniela, eu não poderia deixar de perguntar para você, como psicóloga, também o poder da terapia com essas questões. A questão da cura pela é, falam muito sobre isso, mas eu queria ouvir da especialista. É
Essa cura pela fala já é comprovada, já vem aí acompanhando cientificamente as pessoas desde os anos 60, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, a terapia, seja a abordagem que for, tá? Tem a terapia cognitivo-comportamental, que ela traz muitos resultados, né, diante de quadros de ansiedade e depressão, mas tem outras milhares de abordagens, assim como a minha, que é a psicologia analítica, que é mais humanista, né, mais humanizada em relação ao paciente. Então, a gente utiliza tanto de técnicas de meditação, a gente utiliza de técnicas de análise de sonhos, tudo isso para fazer um complemento do contexto daquele paciente, que às vezes ele não está observando, ele não está de fato percebendo com detalhes. Mas uma coisa importante que eu trago muito para as minhas pacientes é o seguinte: quando elas se observam, quando elas param para se observar e elas falam, acho que eu estou com algum sintoma disso e daquilo. E aí eu pergunto, como é que está a saúde física, né? Como é que está a sua vitamina D? Né? Você tem pegado sol? Você tem passeado um pouquinho? Às vezes a questão é física mesmo. Exato. Né? Antes de eu virar para vocês e dizer, opa, vamos caminhar para uma terapia medicamentosa, primeiro a gente vai olhar para tudo isso. Como é que está a sua relação, as suas relações interpessoais? Como é que está o seu contato com outras pessoas? Como é que você tem feito alguma ação que te gere prazer? Eu dei risada porque recentemente eu vi na internet um meme também muito bom, que dizia assim, às vezes nem tudo é depressão, às vezes nem tudo é ansiedade. Às vezes, você não come uma fruta, não come uma salada, não toma um sol. É verdade. Qual que é a importância disso tudo? Isso reflete realmente na nossa saúde física e mental. Faz diferença eu tomar 30 minutinhos de sol, por exemplo, eu me expor ao sol, fazer uma caminhada? A vitamina D, ela é um hormônio. Então, se a gente, óbvio que aqui a gente só se expondo ao sol, a gente não vai ter a quantidade ideal. Mas por isso que é tão importante o acompanhamento com o seu médico, para que ele possa entender se você precisa de uma suplementação de vitamina D, porque ela é essencial. O que eu diria aqui para vocês é, se possível, faça um check-up. Tá prestando atenção, uns sintomas mais de desânimo, algo nesse sentido, fadigado, antes de você se autodiagnosticar, antes de você querer tomar alguma coisa, primeira coisa, vá ao médico e peça um check-up simples de sangue, Faz o exame de sangue e lá você vai observar B12, ferro, ferritina e vitamina D. Esses três níveis ali, eles têm que bater acima de 75%, para mais, para você estar legal. Se você tiver com 50, saúde física, porque isso interfere na saúde mental. Ferro, ferritina, D e B12 interferem em cheio na saúde mental. Muda o seu comportamento, a reação que você tem. Já tive casos no consultório que a pessoa estava com todos os sintomas depressivos. A gente fez o exame, ela estava com baixa de ferro. O casamento estava quase um fiasco, ele estava quase indo para um divórcio. E quando a gente fez o exame, deu anemia 20, ela estava com 20 de ferro, ela estava com uma anemia gigantesca. E sintomas de anemia, eles se comparam literalmente com sintomas depressivos. Você fica mais triste, mais deprimido? Você não quer contato, você não é afim, você não quer viver, você perde a alegria da vida. E quando você vê uma pessoa nesse sentido, você já associa com depressão, e não necessariamente. Você falou algo muito interessante, que eu queria que inclusive você falasse um pouco mais sobre isso, porque muita gente associa a depressão à tristeza, e não necessariamente é só tristeza. Talvez tenha ali uma questão de você não sentir nada, de você não ver graça nas coisas. Não necessariamente você tem que estar triste ou chorando o tempo todo. Tem a ver também com a falta de emoção, com a falta de sentido. E é interno, né? Porque essa pessoa com depressão, ela pode estar sorrindo do seu lado, brincando, fazendo graça, mas internamente ela está doente. A depressão, ela não é associada à tristeza, ela é associada a uma melancolia altíssima. Então, a pessoa está num nível de melancolia onde ela não vê sentido na vida. Ela não consegue dar uma gargalhada, não consegue achar graça de uma piada? Ela consegue forçar isso, ela consegue jogar isso para fora se ela quiser. Internamente é uma luta interna para ela conseguir fazer isso. Mas eu chamo a atenção para as pessoas entenderem que não é porque a pessoa está sorrindo do seu lado, está tudo bem, está brincando, que está tudo bem. Por isso que é legal a gente também exercer acolhimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Ouvir, ver com atenção. E eu só consigo ver o outro, Bruce, se eu me vejo primeiro. Qual que é a diferença de depressão e ansiedade? A ansiedade é um estado. A depressão, ela é um transtorno. A ansiedade, ela pode se tornar um transtorno quando ela traz prejuízos diários para você e para suas relações. Constantes. Exato. A ansiedade é um estado. Por exemplo, eu estou ansiosa, eu não sou ansiosa. É diferente.
A depressão, ela tem níveis, então ela é leve, moderada e grave. Ela é considerada um transtorno, ela gera prejuízo nas suas relações, ela tem impacto biopsicossocial na sua vida. A ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada é aquele que também vai gerar prejuízos nas suas relações, na sua vida, nos seus projetos, porque você vai ficar com uma hipervigilância a todo momento. Você sempre vai ficar pensando em catástrofes, em coisas que estão para acontecer. Agora é diferente da depressão. O acompanhamento e o tratamento também são diferentes. Na questão comportamento, Bruno, como é que faz para a gente identificar comportamentalmente, assim, o comportamento de uma pessoa depressiva, o comportamento de uma pessoa ansiosa? Uma coisa que é interessante que a gente saiba, tá? É que, como a Dani falou, se a gente está falando de ansiedade e depressão, a gente está falando de um processo patológico. E isso, dentro do treinamento comportamental, a gente não aborda. Por quê? Porque é uma patologia. Não é uma competência do treinador comportamental, é uma competência do psicólogo. O que dentro dos treinamentos a gente faz é o quê? É você criar a capacidade e a habilidade para lidar com essas situações num estado de competência, de conhecimento. É diferente. Então, exemplo, dentro dos treinamentos que eu ministro, dificilmente eu vou trazer uma pessoa que tem um diagnóstico. Que tem uma depressão. Exato. Normalmente essa pessoa não vai nem conseguir... Até vai conseguir, até vai fazer essa busca, né? Porque muitas vezes ele está nessa busca dessa melhora. Está tentando sair dessa mas questão. O que tem que ficar claro é que quando a gente está falando de patologia, não é uma competência de um treinamento comportamental. É sim uma competência do diagnóstico bem feito, do tratamento, né? Como a Dani trouxe. Durante muitos anos, a gente separou fisiologia da emoção físico do emocional. E olha o que ela trouxe. Fisiologicamente, se eu não estou com os meus hormônios, as minhas vitaminas alinhados, eu vou ter um impacto na minha saúde emocional. Então, assim, a gente pode falar sobre a questão de comportamento, de ver, né, esse estado melancólico, mas, como a própria Dani disse, a gente precisa ter um cuidado nesse diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas, agora falando de comportamento, a gente tem um comportamento que a gente chama de privado e um comportamento público. No tem meu coisa que a gente não comportamento faz privado, em público, né? eu tô de um jeito, no meu público eu tô aqui. Mas ninguém sabe qual é a luta que está acontecendo. Eu tenho o meu comportamento, que a gente fala consciente e inconsciente. Às vezes, pelo julgamento que eu estou tendo dos ambientes, eu estou me julgando. Não, calma aí, eu tenho que mostrar que eu estou feliz, eu tenho... Então, a gente tem essa adaptação do comportamento. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a inteligência emocional, um dos 4 pilares, é o que a gente chama do processo de empatia. É a consciência social, onde a gente vai observar a forma como o outro está. Então, às vezes eu sei, aquela pessoa está ali conversando comigo, dando risada de uma piada, mas eu sei que vai ter algumas características, se eu escuto ativamente, se eu observo, que eu vou perceber que tem alguma incongruência entre o que fala e o que age. Então, uma pessoa com alto, né, nível de inteligência emocional tem essa consciência social, essa empatia elevada a perceber. Mas dentro do treinamento comportamental, a gente não vai lidar com isso. Eu vou inverter a pergunta agora. A questão do comportamento. O comportamental de uma pessoa pode interferir ou prevenir uma doença mental, um transtorno? Sim, totalmente. Porque aí, quando a gente fala do comportamento, aí a gente está falando de todo o processo, né? O que eu quero dizer com todo esse processo? Meu autoconhecimento. Como eu estou me olhando, como eu observo. A partir disso, como eu estou fazendo o gerenciamento dessas emoções. Como eu estou lidando com ela. Quando a gente fala de inteligência emocional pro comportamento, a gente tem basicamente 2 tipos de competência. A competência interna e a competência externa. Que é o quê? Como eu me vejo e como eu me regulo, como eu vejo o outro e como eu vou gerenciar esse relacionamento. Então, exemplo,
Ambientes onde eu tenho pessoas mais voltadas para o negativo, um ambiente onde eu não consigo me posicionar, falar dos meus sentimentos abertamente, poder ser vulnerável, muitas vezes vai me gerar aquele sentimento de prostração, tristeza, tensão. que isso prolongadamente vai me gerar, como a Dani trouxe, o transtorno. Então, sim, o meu comportamento tem total um viés de poder prevenir a minha saúde emocional. Porque, como eu falei, quando a gente fala do comportamento, é você treinar habilidades e competências de se observar, observar o outro e fazer esse gerenciamento. Então, sim, a maneira como eu me comporto tem totalmente conexão com a minha saúde emocional. Bom, a gente poderia ficar a tarde toda, o dia inteiro falando sobre isso, é um tema muito interessante, né? Podíamos pegar aqui um cafezinho, um chá e falar sem parar, mas a gente está chegando ao fim do nosso programa. Mas antes, Daniele, eu queria te perguntar, para as pessoas que estão assistindo a gente, até para passar uma sensação de conforto também, porque no final das contas, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Ninguém está livre dessas questões. Se alguém que nos assistiu agora conseguiu se identificar, algum traço, enfim, conseguiu perceber em si algum alerta, é importante não entrar em desespero? Sim. E buscar ajuda? Sim. O ideal, né? Se alguém assistindo falou, poxa, eu estou sentindo isso, eu me percebo assim, né? O ideal, se você tiver alguém, se você tiver uma rede de apoio, né, que pode ser um amigo, uma amiga, o parceiro, ou parceira, uma rede de apoio perto de você, converse. Fale sobre o que você sente. Sinta segurança para expor o que você sente, para expor aquilo que tem acontecido internamente com você. Se você não tem essa pessoa, exponha para si mesmo, utilizando da ferramenta que o Bruno trouxe, que é o diário, exponha para si, vai se percebendo. E se você tiver disponibilidade, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso à saúde mental, não são todas as pessoas que têm acesso a profissionais que atendam e cuidem da saúde mental. Então, se você tem essa possibilidade, busque apoio profissional. As pessoas, Bru, acreditam que a terapia, a psicoterapia, é para você buscar quando você está com problema. E não! Lembra que eu trouxe aqui para vocês que o autoconhecimento, ele traz para a gente uma segurança em relação a observar o meu contexto, a compreender o que eu estou sentindo, para que eu tome ações conscientes. Então, autoconhecimento a gente tem com apoio também. A gente tem com um profissional e dentro da terapia a gente busca ter o autoconhecimento e não somente tratar o que já está acontecendo, mas sim prevenção. Tá? Prevenção e não resolução apenas de problemas. Exato. Sim, vamos resolver aquilo que está problemático, mas antes vamos fazer uma autoobservação, né? Para não deixar a coisa acumular. Daniele e Bruno, muito obrigada por todo o conhecimento que vocês compartilharam aqui com a gente. Eu espero que agora, depois desse bate-papo, você tenha começado a fazer uma auto-observação. Espero que esse papo tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Eu fico por aqui e te encontro numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.